Quero dizer que hoje o Senhor tem para nós, missionários e também amigos da missão, a seguinte palavra: não tema. Não tenha medo. Não tem do que ter medo. E eu falo principalmente para os filhos da missão eucarística Voz dos Pobres: não tenham medo. Nada deve pôr medo em nós. Nada. Nem o mundo, nem o demônio, nem nossas fraquezas. Nada. Nada deve pôr medo em nós. Somos soldados de Cristo. Cristo está à frente. Não precisa ter medo. Por mais que as coisas se mostrem avessas, se mostrem atribuladas, por mais que tudo pareça difícil, o Senhor quer dizer para nós hoje: não tenham medo. Não tenham medo. Lembra daquela passagem que os apóstolos estavam na barca com o Senhor Jesus e começou a ventar e eles ficaram com medo? E o Senhor Jesus dormia na barca. E eles tiveram medo que aquela barca afundasse. Mas o Senhor estava lá. E certamente estava acordado. E quando foram reclamar para ele: mestre, tu dormes? Não vê o que está acontecendo? Por que vocês têm medo? E uma ordem dele bastou para que a tempestade passasse. E para nós ele quer dizer sempre a mesma coisa. Sempre. Ele está na barca. Às vezes parece que ele dorme, mas ele está na barca. Um simples sopro de sua boca e tudo se acalma. Uma palavra e os ventos obedecem. Ele está conosco. E o Senhor nos chama a atenção também para que a gente não desanime e não tenha medo. Não só não tenha medo do mundo e do demônio, mas também não tenha medo das nossas próprias fraquezas. Muitas vezes se questionam: será que eu vou aguentar caminhar? Será que eu vou aguentar? Até quando eu vou? Eu que me conheço, eu que sou inconstante, até que passo eu vou dar? Não tenham medo. Não tenham medo. É tomado pela mão com o Senhor Jesus que a gente caminha. Ninguém caminha no cristianismo por suas próprias forças. Ninguém. É impossível. Só pela força do Espírito. E eu fiquei contente que antes da Santa Missa o Padre invocou o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, ninguém caminha. Ninguém é forte o suficiente para caminhar sem o Espírito Santo. Nós vemos, e eu já meditei isso com vocês aqui, a passagem que São Pedro diz para o Senhor Jesus. Antes da vinda do Espírito Santo, São Pedro diz para Jesus: eu não vou te negar. Eu vou estar com você, porque deve é. Mas naquela mesma noite, 3 vezes ele negou Jesus. Porque ainda o Espírito não tinha vindo. Mas depois de Pentecostes, Pedro morreu por Jesus. Porque o Espírito Santo o levou. A sua queda o levou à humildade. E o Espírito Santo o levou para o céu. Santo Agostinho diz assim: é melhor andar mancando pelo caminho certo que correr fora dele. Olha que importante. É melhor andar mancando pelo caminho certo do que correr fora do caminho. Às vezes pensamos: não dá para mim caminhar aqui porque eu sou muito fraco, porque eu sou isso, sou aquilo, eu desanimo fácil, eu isso, eu aquilo. Mas continue, não tenha medo, continue. É melhor mancar no caminho de Deus do que correr fora dele. Para onde nós vamos sem Deus? Para onde? São Pedro também disse para o Senhor Jesus: aonde iríamos nós, Senhor? Para onde nós vamos correr? Se não for para baixo das asas de Jesus?
Para onde? Ainda Santo Agostinho diz assim: o amor é como a mão da alma. Enquanto segura uma coisa, não pode pegar outra. Por isso, quem ama o mundo não pode amar a Deus, porque está com a mão ocupada. Vou ler de novo. O amor é como a mão de uma alma. Enquanto segura uma coisa, não pode pegar outra. Por isso, quem ama o mundo não pode amar a Deus. Está com a mão ocupada. Para onde iríamos nós? Para o mundo? Por causa de nossas fraquezas, por causa dos nossos medos, vamos para o mundo? E viver uma fantasia de que amamos a Deus? Não dá para amar a Deus e amar ao mesmo tempo o mundo. O mundo, quando eu digo mundo, não digo no sentido da criação. Não o mundo criado por Deus, não é isso. Mas essa vida que passa. É como as pessoas que passam por uma ponte. Essa vida é como uma ponte. Você tem que atravessar. Mas você não faz a morada na ponte. Você não pode pôr seu afeto na ponte, começar a gostar de ficar em cima da ponte. A ponte não é lugar de morada. Tem uma música bonita da Shalom que fala: sou estrangeiro aqui e o céu é meu lugar. Sou estrangeiro aqui. Vale a pena perder tudo aqui pelo céu. Vale a pena. Vale a pena mesmo. É verdade isso que eu falo para vocês, em verdade. No Espírito de Deus vale a pena tudo que se perde aqui. E às vezes nós não entendemos as coisas que perdemos. Mas Deus mesmo, por misericórdia, nos deixa perder. Escutem isso. Deus, por misericórdia, nos deixa perder às vezes. Para que a gente não coloque o nosso afeto aqui. Porque se tudo desse muito certo, a gente ia começar a querer morar em cima da ponte. Não vamos mais querer atravessá-la. Às vezes a misericórdia de Deus nos permite perder, nos permite cair, para que o nosso afeto não esteja aqui, para que a nossa esperança não esteja aqui. Nós não buscamos uma felicidade somente aqui. Lógico, somos felizes, mas somos felizes porque pertencemos a Cristo. Não somos felizes porque temos os bens materiais, não somos felizes porque temos as conquistas dessa terra. Somos felizes porque fomos conquistados por Cristo. Por isso somos felizes. E o Senhor muitas vezes permite isso. E nós não entendemos, né? É como uma criança quando a mãe começa a tirar ela do andador e ela fica insegura. Mas é pro bem dela. E às vezes ela até cai, tem medo, porque o andador era a segurança que ela tinha. Mas é necessário que se tire o andador para que ela aprenda a caminhar. E assim também o Senhor faz conosco. Quanto mais madura é nossa caminhada, quanto mais perto de Cristo estivermos, mais o Senhor vai tirar o andador. Mais nós vamos se sentir um pouco inseguros. Mas tudo isso é para que a gente dependa somente de Deus. Aprenda a depender de Deus, a apostar tudo em Deus, a lançar-se em Deus e não ter medo. Não ter medo. São Domingos, sábio, teve a visão, foi para o céu, quer dizer, São João Bosco o viu no céu. Naquele livro, O Sonho de Dom Bosco, Sonhos de Dom Bosco, que fala céu, inferno e purgatório, São João Bosco narra uma visão que ele teve de São Domingos sábio no céu. E ele vai narrando como é o céu. E o Senhor Jesus Cristo no Evangelho disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. E Dom Bosco viu essas moradas. E tudo era muito lindo. E quando ele viu tudo aquilo, ele fala: nossa, se todos soubessem o tamanho do tesouro que tem aqui, ninguém faria conta de ter nada lá embaixo. Porque tudo aqui é muito melhor e eterno. Não termina. Não termina. Tudo é muito melhor e tudo é eterno. Então não há o que temer.
sempre nosso medo parte do apego. Sempre o medo parte do apego. O apego à própria vida, o apego aos bens materiais, o apego exagerado à família, o apego a tantas coisas que passam. Por isso que temos medo. Pode perceber e meditar para você ver do que você tem medo. Presta atenção para você ver. Ou é o medo de perder alguma coisa, ou é o medo de sofrer, ou é o medo de perder um parente, ou é o medo... Sempre o medo está ligado ao apego. Por isso que os santos encontraram o jeito de, no final da vida, já depois de muita caminhada, de não ter mais medo, porque se lançaram completamente na vontade de Deus e não tinham mais medo. São Francisco, no finalzinho da sua vida, ele disse: eu já quase não tenho mais medo. Quase, hein? Eu já quase não tenho mais medo. Então, essa é a caminhada com o Senhor. Caminhar para chegar no dia eterno, onde não teremos mais medo. Não tenhas medo é a palavra para essa semana, para a missão eucarística Voz dos Povos. Não tenham medo de ser missionários, não tenham medo de arriscar tudo, não tenham medo de lançar a vida em Cristo, porque vale a pena, vale a pena. O prêmio é bem maior do que a luta. O prêmio que temos lá é bem maior do que a luta que travamos aqui. Por nada mereceríamos isso se não fosse o sangue derramado de Cristo. Cristo nos deu esse direito de entrar no paraíso. Cristo. O sangue dele. Então, tudo que passamos e por permissão de Deus aqui, não é nada perto da glória que está reservada no céu para aqueles que obedecem a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Bendito seja o